Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, possa crescer e superabundar em nossas vidas, hoje e sempre, nos fazendo prosperar nesse conhecimento da graça de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso resulta em vida eterna. Esse conhecimento de Deus e de Cristo resulta em salvação, conforme o próprio Cristo diz lá em João 17,3. Pois bem, que cresçamos nele, nessa graça maravilhosa. Amados, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da nossa lição bíblica diária, a nossa lição semanal. A lição da semana tem como título Sacerdócio, Carne ou Espírito. Justamente é trazido essa dicotomia, a relação do sacerdócio da carne, para com o sacerdócio no espírito. Estamos tratando aqui no capítulo 7 de Hebreus, quando o capítulo nos traz aqui o encontro, de Abraão, e Melquisedeque. Nós temos ali os dois sacerdotes. Abraão representando da carne, que ele é o pai de Levi. Levi vai gerar Arão lá na frente, e Arão é o sumo sacerdote, e a partir daí todos os sacerdotes saem de Arão, tem que ser filho de Arão. E Melquisedeque, que é um tipo de sacerdócio no espírito, porque na Bíblia não cita o nome do pai dele, não diz assim, olha, Melquisedeque herdou o sacerdócio do seu pai. Então o sacerdócio de Melquisedeque não é pelo DNA. Por isso que a Bíblia diz que ele não tem registrado na Bíblia. Não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem o princípio de dia, quando ele nasceu, não tem nada registrado. A Bíblia não está dizendo que Melquisedeque não teve um pai nem uma mãe. Nem está dizendo que ele nunca nasceu, ele é eterno, ele é igual ao pai, não tem princípio de dia nem fim. Não está dizendo isso não. Está dizendo que não está registrado nas Escrituras. Tem muita gente aí que lê esse verso aí e se atropela aí, pensando bobagem, viajando na maionese, como muita gente diz aí. Pois bem, então, a diferença é essa, que Melquisedeque é um sacerdote segundo a escolha de Deus, quando não havia um sacerdote hereditário pela carne, como é de Arão, do levita, Arão. A esse sacerdote Melquisedeque, Deus escolhe segundo o seu espírito. Assim como ele escolhe Davi, um homem segundo o seu coração, que Davi nem era da tribo de Levi, mas sacrificou, que não podia sacrificar, e Deus aceitou. Porque em Davi havia um sacerdócio real, um sacerdócio no espírito. Já Deus não aceitou o sacrifício de Saul. Olha que coisa interessante, Isso é maravilhoso, a gente enxergar isso. Pois bem, vamos lá, então, aqui para a nossa pergunta número 5, a primeira pergunta de hoje, a terça-feira, que diz assim: Levi recebeu dízimos através de Abraão, Pagou dízimos a quem? Ora, se Levi, a tribo de Levi, começou a receber dízimos, lá no livro de Levi o Senhor estabelece a lei dos dízimos. Lá quando Abraão deu a 10ª parte de todos os seus despojos ao rei e sacerdote Melquisedeque, ali não tinha lei de dízimo. Ali é uma ação voluntária. Em lugar nenhum da Bíblia diz que Deus mandou Abraão dar aquilo. É uma ação voluntária. Em cima dessa ação do pai da fé, Abraão, é que o Senhor estabelece a lei do dízimo, lá no livro de Levi. No livro do Levítico, o livro de Levi, o livro dos levitas. E ali ele vai criar uma série de cláusulas desta lei, a lei do dízimo, uma série de mandamentos dentro da lei. O dízimo tem que ser isso, tem que fazer assim ele vai descrever todo, Então, nesse contexto aqui, nós temos que Levi recebeu o dízimo dos filhos de Abraão. Mas o Abraão não recebeu o dízimo de ninguém, ele deu. Olha como diz aqui, Hebreus 7:9 diz assim: E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo.
Ou seja, Levi pagou o dízimo. Mas Levi não era que recebia? Os levitas, através de Arão? Arão recebia dízimo ou pagava dízimo? Recebia. Como é que Arão pagou o dízimo? Segundo o texto aqui, através de Abraão, quando Abraão deu a Melquisedeque. Por que é que o apóstolo Paulo está trazendo isso para a gente? Que linha de raciocínio está usando ele de uma maneira espiritual profunda? Ele está dizendo que o sacerdócio de Melquisedeque é tão superior ao de Levi, que o pai de Levi, que é Abraão, que é maior do que Abraão, é maior do que Arão, do que Levi, do que Jacó, do que Isaac, porque ele é o pai, ele vem antes, ele é muito maior. Então, Levi é muito menor do que Abraão, sendo um tataraneto ali de Abraão. Só que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, mostrando a superioridade que o sacerdócio de Melquisedeque, que era espiritual, tinha sobre o sacerdócio que iria ser iniciado através da descendência de Abraão. Essa é a grande mensagem, né? É a mensagem que está aqui dita nessa linguagem tipológica utilizada por Paulo aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 9. E olha que beleza isso. O Senhor está dizendo para mim e para você algo muito superior. Ele está dizendo assim, olha, a minha obra, as minhas coisas, eu sou um Deus espiritual, como disse Cristo lá, a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, versículo 24, né? Deus é espírito, ou seja, Deus é um ser espiritual. Deus não é um ser carnal, viu, mulher samaritana? Vocês estão querendo adorar neste monte, porque o monte é uma coisa física, que vocês tocam, vocês veem. Os judeus querem adorar a Deus num templo altíssimo, grandioso, feito de pedra, que até os discípulos de Cristo ficaram impressionados. Olha, mestre, olha a beleza desse templo. Lá em Mateus 24, versículo 1, eles ficam impressionados e querem impressionar Cristo com aquilo. Aí quer dizer, meus discípulos, não olhem para isso, para coisa física, para aparência, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Porque Deus, ele não é como o homem, ele não é carnal como o homem, ele é um ser espiritual. Ele não vê a aparência, ele não leva em conta a aparência, ele vê o espírito, ele vê o coração. Ele já vem dizendo isso o tempo todo desde o Antigo Testamento. E Cristo, quando vem trazendo a nova aliança, ele vem dizendo isso de inúmeras formas. O reino de Deus não é aparente, disse ele na parábola, né? E vai criar uma série de parábolas mostrando isso para o homem. Olha, os crentes de hoje, que ficam priorizando a coisa material, a coisa física, esses crentes nunca conheceram Cristo. Esses crentes nunca conheceram o Evangelho. Esses crentes que falam em nova aliança não sabem nem o que é nova aliança. A nova aliança é clara, é dizer assim, olha, eu fazer uma nova aliança com vocês, os filhos de Israel, eu colocarei as minhas leis no seu espírito, no seu entendimento, não é nada físico. Vocês priorizam muito, o crente hoje prioriza muito a coisa física, a aparência, os belos ternos, as belas gravatas, as mulheres os belos vestidos, os pastores os belos carros, as belas mansões, né? A imagem se tornou a atração aos olhos dos crentes que são pelos olhos. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e a fé é cega. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e o relato das coisas que não se pode ver, porque é no Espírito. Tá lá, esse texto está lá em Hebreus 11, versículo 1. A fé é aquilo que não se pode ver, mas se espera no Espírito. Então, isso que eu estou falando aqui do livro de Hebreus, isso está em abundância, espalhado por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Então, só quem não quer enxergar isso, o crente que quer continuar preso às coisas materiais, aquilo que o seu olho alcança, aquilo que a sua mão pode tocar, é um crente que não tem fé. É um falso crente. É as pessoas que priorizam a beleza física, o homem exterior. Mas ele não tem compromisso. E muitas dessas pessoas que se escondem atrás de um terno, de uma gravata,
né? Essas pessoas são os piores crentes que tem. Porque ela confia mais no homem exterior, mas por dentro está todo errado, está mentindo, está trapaceando, está sendo infiel a Deus, ao próximo e tudo mais. Então, veja a importância dessa dicotomia carne e espírito. A grandeza do sacerdócio espiritual para com o sacerdócio carnal. A grandeza do sacerdócio tipológico de Melquisedeque, que apontava para Cristo, com a inferioridade do sacerdócio carnal e limitado levítico. Quando eu entendo isso, por exemplo, eu não vou estar agora levantando a bandeira de Israel dizendo assim, vamos construir o terceiro, um monte de crente, tudo cego aí, ó. Vamos construir o terceiro templo, tem que restaurar o sacerdócio levítico, os levitas têm que voltar a sacrificar os animais, anulando o sacrifício de Cristo lá do Calvário. Tem muitos crentes fazendo isso sem noção. Parece que não leu, não entendeu a palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus para não estar sendo manipulados por homens que estão dizendo que é crente em Cristo Jesus por aí, mas mentindo e induzindo o povo ao erro. Continuando, meus amados, vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta 6, a segunda pergunta de hoje, a terça-feira, que diz assim: por que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio tipificado em Melquisedeque? Temos aqui de um lado Levi, o sacerdócio levítico, que representa o sacerdócio que é pela carne, é pela herança, pela hereditariedade, o pai repassando o sacerdócio para o filho, para o neto. E temos aqui o sacerdócio tipificado em Melquisedeque, que é um sacerdócio espiritual. É Deus quem escolhe, segundo o coração, né? Para que o represente, para que faça a sua vontade, para que estabeleça a sua lei, ensine a sua lei, a sua palavra aos seus servos, a quem ele mandar. Pois bem, na pergunta 4 diz assim, né? Porque o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio tipificado em Melquisedeque. O verso aqui é o verso 10 agora. Hebreus 7:10 diz assim: porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Veja que aqui ele continua justificando que Levi no caso aqui não, aqui no caso aqui é Arão, né? Arão e Levi, os dois, que Arão é descendente de Levi. Levi é o pai da tribo dos levitas, um dos 12 filhos de Jacó. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque. Então, Levi, ele é o bisneto de Abraão. E Arão vem 400 anos depois, né, de Levi. Então veja que entre Abraão e Levi há muitas gerações até chegar a Levi. Então ali Arão é um neto bem distante. Então quando o texto aqui contextualmente está falando de Levi, está dizendo que quando Abraão foi dar o dízimo a Melquisedeque, Levi ainda estava nos seus lombos. Olha só. Ou seja, falando numa linguagem tipológica, é como se o sêmen de Abraão nem tinha saído ainda para ter a sua descendência. Nem existia ainda. Ou seja, o sêmen que iria gerar Levi, ainda estava nos lombos do seu pai. Ainda estava no homem. Essa é a linguagem. Então, nem tinha nascido. Então, na linguagem bíblica, antiguidade é posto. Quem vem primeiro é maior. Numa conversa que Cristo teve, um debate, um verdadeiro embate que Cristo estava tendo ali com os líderes judeus que tentavam exaltar a carne em relação ao espírito, dizendo assim, olha, nosso pai é Abraão, temos o DNA de Abraão, né? Exaltando a tradição, a coisa.
Tem muita gente perdendo tempo exaltando a tradição da língua, exaltando muita gente boba ainda que não entendeu ainda a linguagem de Cristo, que é muito superior às aparências, né? Aí Cristo falou assim, olha, antes que Abraão existisse, eu já era. Ele está dizendo, eu venho antes. Quando ele diz eu sou antes, ele está dizendo eu sou maior do que Abraão. Porque aquele que vem primeiro é maior. Aquele que vem primeiro é mais velho, é maior, tem mais sabedoria, tem mais experiência. É essa a linguagem que está implícita nesse ensinamento de Cristo. Então, antiguidade na Bíblia é um posto, é um status de superioridade. É um ponto claro de hierarquia. Quem vem primeiro é maior. Né? Olha só que coisa interessante de ser analisado aqui. Pois bem, e aí, inclusive, João Batista, que vem na frente de Cristo. Neste sentido aí, Cristo dá um título para ele de o anjo do Senhor, para João Batista. Aí João Batista vai dizer, para que se cumpra a Escritura, importa que ele cresça, que ele passe de mim e eu diminua. Por quê? Porque, segundo o próprio Cristo disse lá que ele era antes de Abraão, ora, ele é também antes de João Batista. Então, essa linguagem, ela é preciso ser analisada com cuidado e entender que a palavra de Deus inteira é toda espiritual. Ela traz uma mensagem literal para aquele tempo, para aquela época, utilizando aquilo que o povo lida diariamente no cotidiano, no seu trabalho, na sua vida diária, para com as pessoas, para com as coisas, para com a natureza. Tudo isso, a mensagem literal, ela serve como sabedoria para colocar em prática. Agora, dentro dessa mensagem literal, material, existe uma mensagem espiritual profunda que se aplica ao plano redentor de Deus. Os homens espirituais vão enxergar isso. É o que Cristo vai fazer naquele domingo à tarde da ressurreição, quando ele encontra dois homens indo a caminho de Emaús, e os homens dão testemunho assim, olha, como ardia o nosso coração, quando ele, começando por Moisés, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, de Samuel até Malaquias, nos explicava o que sobre ele continha na Escritura. Como é que Cristo vai falar dele nas Escrituras? Se lá no Antigo Testamento Jesus não aparece para ninguém, o Jesus que andou com Pedro, com Tiago, com João? Na tipologia. Ele apresentou na tipologia tudo o que representava ele, o cordeiro, a vida de José, a vida de Isaac, o filho da promessa, a vida de Jacó, a vida de Sansão, a vida de Gideão, a vida de Josué, a vida de Moisés, né? A vida de Davi. E tudo isso ele apresentou as tipologias ali, que eram inúmeras as tipologias. Por isso que ele ardia o coração. Veja que essa linguagem ela é maravilhosa. E essa linguagem, na nova aliança, ela está sendo usada aqui por Paulo. Ele está exaltando essa questão espiritual, mostrando que o sacerdócio espiritual, ele é muito superior ao sacerdócio carnal. Na verdade, ele substitui esse sacerdócio, que se torna obsoleto, inútil, frágil, né? Todo esse sacerdócio morre. O sacerdócio levítico, ele é anulado. Não é à toa quando Cristo morre, né? O véu do templo é rasgado de alto a baixo. O próprio Deus, espiritualmente, rasga aquele véu, deixando o caminho do santo para o santíssimo livre, para todo e qualquer sacerdote ver. Rasgou, acabou. Um sinal, numa tipologia ainda mais profunda, ali é um tipo de que o escrito de dívida havia acabado. O escrito de dívida, que havia sido escrito, havia acabado naquele momento. E essa é a superioridade, não é? Veja que ele está falando que era tão pobre isso aí, que Levi, quando Abraão se submeteu a pagar o dízimo a Melquisedeque, Levi ainda estava nos lombos do seu pai. Levi não era nem nascido ainda. Olha que coisa, né? Então é uma linguagem bem material, é uma linguagem que o hebreu entendia, porque o hebreu privilegiava aqueles que vinham antes. A cultura hebraica privilegia os homens mais velhos, né? Aqueles que têm as cães brancas, os cabelos brancos, né? Aqueles que têm a barba longa, todo na cultura de Israel antiga e a de hoje. O homem idoso era o sábio, todo mundo respeitava, todo mundo ouvia, era uma autoridade
era um ancião que tinha autoridade. Então, essa linguagem que Paulo está usando aqui é muito clara. Ele está escrevendo aos hebreus e os hebreus vão entender corretamente, com clareza, esta linguagem que ele está usando aqui.